É interessante que a paciência tem que ser exercitada sempre, né? Em tudo que a gente faz tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade, tem que ter pensamentos concisos e noção de como esperar, de como fazer. Então vamos aguardar um pouquinho e ter paciência. Só tem gente paciente aqui, não tem ninguém ansioso na live, tem ninguém que tenha dificuldades em esperar tempo nenhum, né? Bem, eu vou começar o conteúdo que eu preparei, fiz um scriptzinho. Provavelmente vou dar alguma olhadinha para a tela de vez em quando para poder pegar os gatilhos e pegar os momentos e o que eu preciso realmente falar sobre paciência. Como que funciona, como que eu trago ela para a minha vida. Quem me conhece sabe que eu sou bem paciente. A Ana é praticamente uma monja, eu sei disso. Mas vamos lá. Os comentários eu vou lendo conforme for possível, mas eu vou começar o conteúdo para poder deixar também essa live gravada e outras pessoas depois poderem também pegar esse conteúdo e trazer para a sua vida. Quem sabe eu possa ajudar alguém a se tornar um pouquinho mais paciente, que esse é o intuito e a missão desse projeto. Beleza? Vamos lá. Prática de paciência. O que a gente pode fazer para praticar a paciência? O exercício da paciência ele tem relação direta com o sentimento de urgência e de tolerância. Como assim? Hoje em dia tudo é urgente, tudo é para ontem, tudo acontece muito rápido. Com a internet todo mundo quer resolver tudo de uma hora para outra e a gente acaba até esquecendo de pensar muitas vezes, até esquecendo de olhar para si e olhar para o que acontece em volta da gente. Então, muita coisa na vida pode ser resolvida com uma simples autoanálise da gente mesmo. Só da gente olhar para a gente e para a nossa vida, muita coisa pode ser resolvida. Muita coisa pode mudar se a gente simplesmente olhar para dentro, olhar para quem nós somos e para o que nós estamos vivendo naquele momento. Existe muita correria, muito imediatismo hoje em dia. Tudo é para ontem. Então, eu fui estudando aqui para montar esse conteúdo, para preparar tudo. Eu acabei vendo que existem 3 tipos de paciência. Eu não sei se isso existe cientificamente, mas eu, com a minha vivência de paciência que eu tenho, eu elenquei 3 tipos de paciência que eu acredito que são as bases para a gente poder lidar com a paciência e aprender a desenvolver mais no dia a dia. A primeira é a paciência rotineira, a paciência com que a gente vive no dia a dia. Paciência com o tempo que a gente leva para ir para o trabalho, com as coisas que acontecem em casa, com os afazeres que a gente tem. Então, essa paciência de lidar com as pequenas coisas do dia a dia. Esse é o primeiro tipo. O segundo é a paciência de espera, de você esperar por algo que vai acontecer, esperar uma entrega, esperar um momento, esperar uma promoção, coisas que não dependem de você, mas que você tem que esperar. E a terceira paciência é a paciência da tolerância, onde você tem que tolerar algo, especialmente uma pessoa, que essa aí é a paciência mais difícil de se cultivar e envolve geralmente pessoas, amigos, às vezes parentes próximos, colegas e muitas vezes os patrões. Então eu vou falar de cada um separado e como que eu vejo que a gente pode resolver e trabalhar essa paciência em cima disso. Tá? Isso mesmo, Kenner. Rotineira, paciência de espera e paciência de tolerância. Na paciência de rotina, paciência rotineira, como que a gente pode lidar com a ansiedade do dia a dia?
Às vezes, no simples início do dia, só de você se preparar para ir para o trabalho, acontece alguma coisa que foge ali, vai te atrasar um pouquinho e aquilo desanda o seu dia todo. Porque você já se estressou, porque você não conseguiu perceber o seu entorno e, às vezes, por causa de 2, 3 minutos, você estraga um sentimento que você estaria bem para o dia inteiro e acabou não ficando por causa disso. Então, o que eu sugiro para fazer em relação a isso? Tá? Primeira coisa, você vai tirar uma relação entre o tempo normal e o tempo apressado. Tá? Um exercício que eu sugiro de você fazer, tira um dia na sua rotina e preste atenção no tempo que você gasta. Um dia que você estiver de bem, de paz, sem muito estresse, sem muita correria, tenta mentalizar, se for necessário, até anota quanto tempo que você gasta para levantar, para se arrumar, para sair de casa, o tempo que você leva até o seu trabalho, o tempo das coisas simples do dia a dia. E deixa isso anotado, ou então grava na memória, se tiver uma memória boa. E no outro dia, sem estar estressado, sem estar nervoso, sem estar ansioso, você pega e faz tudo o mais rápido possível. Tenta sair correndo de casa, tenta ir o mais rápido possível para o trabalho, tenta resolver tudo o mais rápido possível, fazendo como se você estivesse num dia muito estressado. Mas faz num dia que você estiver calmo, para você ter consciência de que vai estar tirando essa métrica. Quando você parar para comparar a métrica de quando você estava num dia normal e quando você está estressado, eu tenho certeza, a diferença dessa métrica vai te dar poucos minutos de diferença de ganho no dia. Então, às vezes, você se estressa extremamente para conseguir chegar 2 minutos, tipo assim, se atrasar 2 minutos a menos para chegar no trabalho. 2 minutos a menos só para fazer uma coisa rotineira que você ia fazer. Às vezes você sai correndo igual um maluco para atravessar uma rua, para pegar um ônibus, correndo o risco de ser atropelado, inclusive, para ganhar o quê? 30 segundos, 40 segundos. Então, você tirando essa métrica do que você faz no dia normal para o que você faria num dia apressado, você vai começar a perceber que muito da sua ansiedade, muito do seu atraso, muito da sua impaciência está na sua mente, na percepção que você tem do que está acontecendo. Se você parar para olhar em volta e olhar, peraí, por que eu estou tão desesperado? Eu vou morrer se eu me atrasar mais 2 minutos? Eu vou morrer se demorar mais um pouquinho aqui? Então, você fazendo isso, com certeza o seu dia passa a ser melhor, e quanto mais você observar isso, quanto mais você prestar atenção nesses detalhes, mais você vai fazer o seu dia fluir e mais isso vai entrando no sangue, no dia a dia. Então, faz esse exercício, procura anotar o dia calmo comparado ao dia agitado e sempre se pergunta, cara, será que eu não posso esperar 5 segundos para uma página de internet abrir? Por que o simples fato de eu abrir uma página de internet e às vezes ela demorar um pouquinho, o celular trava, o computador trava, por que aquilo já me irrita? Por que aquilo já me gera impaciência? Por causa do imediatismo. Hoje em dia tudo é imediato. Tudo é para ontem. Então você não consegue esperar 5 segundos para uma página abrir. Será que se eu esperar um pouquinho atrás daquele roda presa que está no trânsito, se eu esperar 20 segundos a mais, eu não vou achar um local para ultrapassar ele com segurança, ou eu vou acelerar e meter o carro na frente dele e correr o risco de sofrer até um acidente? Então, parando para analisar isso, essa perspectiva de tempo e a noção que a gente tem em relação ao tempo daquilo ali, muda muita coisa na vida da gente. Tá? A segunda coisa, a paciência de espera. Eu já tenho um vídeo no Instagram e no Facebook, onde eu falo de como lidar com a espera. Um vídeo bem completo. Então, eu vou dar só uma pincelada de como eu acho que a gente pode lidar com essa paciência de espera. Que é o quê? Aquela paciência onde você tem que esperar por coisas, por situações ou por momentos que não dependem de você. Por exemplo, esses tempos atrás mesmo, eu estava esperando a minha promoção.
e sempre fica naquela, não depende de mim, não sou eu que determino quando que ela vai sair. E muitas vezes a gente sofre por isso, e se não souber lidar com a situação, você acaba surtando, você acaba ficando maluco. Então, as primeiras perguntas que eu faço para mim mesmo quando eu estou numa situação dessa, estou esperando uma encomenda, estou esperando algo assim, a primeira coisa, reclamar vai resolver? Se eu estiver numa fila de um caixa no banco ou numa lotérica, eu reclamar que a fila está grande, eu ficar reclamando com as outras pessoas que estão ali, nossa, mas que demora, isso vai resolver? Vai fazer adiantar a fila? Não vai. Então, não adianta reclamar, não adianta ficar reclamando e falando um monte de coisa. Entrar no site do rastreio todo dia, toda hora, para ver se o negócio já está chegando. Vai adiantar? Vai fazer o correio chegar mais rápido? Vai fazer vir para cá mais rápido a sua encomenda? Não vai. Se remoer de raiva no engarrafamento, ficar pé da vida para aquilo ali acabar logo, vai te ajudar? Vai fazer o engarrafamento fluir? Não vai fazer o trânsito fluir. Então, uma coisa que eu faço é quando eu estou numa situação de espera, por exemplo, vamos supor, se eu estou num trânsito ou em qualquer situação dessa, eu faço um comparativo com outras esperas que eu tive na minha vida e que me geraram muito sofrimento. Por exemplo, quando eu estou numa viagem, quando eu vou de Santa Catarina para o Rio, ou do Rio para Santa Catarina, que eu estou numa viagem muito longa, que eu estou enfrentando aquela viagem, eu vou tirando parâmetros de tempo que faltam. O GPS geralmente me dá essa ideia de tempo. Então, por exemplo, quando vai chegando na faixa, quando chega uma faixa de 8 horas, eu faço um comparativo com o tempo que eu estava na Marinha. Quando eu estava na Marinha, eu tirava plantão e nos serviços eu tirava geralmente 4 etapas de 4 horas numa guarita ou na entrada do quartel, alguma coisa assim. E eu tinha que ficar 4 horas em pé, com um fuzil na mão, sem poder sentar, sem poder encostar, sem poder fazer nada. Então, eu faço esse comparativo para quando eu estou dentro do carro. Faltam 8 horas. São 2 quartos de hora da Marinha. Lá eu estava todo angustiado, não podia sentar, estava sugado mesmo, com fuzil nas costas, de farda, com calor. Aqui eu estou no carro, estou com ar-condicionado, estou ouvindo uma musiquinha. E assim vai. Passou 6 horas, falta um quarto e meio. Chegou 4 horas faltando, falta só um quarto de hora. Se você fizer um comparativo com alguma situação que você passou, que você viveu, daquele mesmo tempo, daquela mesma espera que você está sofrendo ali, aquilo vai se tornar muito mais suave. Você vai ver que você passou por coisa muito pior esperando e, naturalmente, você vai se distrair. Então, esse vídeo, quem quiser depois dar uma olhada, dar uma assistida nele, é um vídeo bem completo, onde eu falo exatamente de como lidar com a espera e que tem bastante dica legal lá. Beleza? E a terceira, a paciência da tolerância. Essa é a mais difícil que tem de se lidar, que envolve relacionamento humano, envolve a convivência, muitas vezes, com pessoas que não te agradam, com pessoas que não te faz bem, e você tem que tolerar, você tem que ficar engolindo sapo, você tem que ficar lidando com aquilo ali no seu dia a dia. Então, a primeira recomendação, se você tem que lidar com alguém que você não tem paciência com ele. Primeira coisa, se possível, evitar essa pessoa. Se você pode evitar, evite-a. Pelo menos você não vai ficar se estressando e perdendo a paciência. Mas muitas das vezes você não tem como. Quando é um familiar muito próximo, quando é alguém que está na sua vida, no seu dia a dia. Deixa eu só olhar os comentários aqui. Respirar e inspirar deve ajudar muito, né? Com certeza, Kênia. Com certeza. Tayana, cada um tem a sua percepção de espera, né? Cada um tem um sentimento diferente. O importante é você não fazer da espera e da impaciência
uma angústia. E essa situação de respirar realmente funciona, Kenny. Se você parar, tô tenso, tô nervoso, para um segundo, respira 10 vezes, fecha o olho e respira, que realmente aquilo te muda a perspectiva. Você oxigena o cérebro, você consegue olhar de um modo diferente. Mas voltando aqui. Então, como que eu vou lidar com pessoas difíceis, com pessoas que eu preciso ter muita paciência com elas? Primeira coisa é empatia. O que é empatia? Você vai se colocar no lugar da pessoa. Aquele chefe chato, aquele amigo chato, aquele parente chato que está sempre te perturbando, que você não tem paciência nenhuma de lidar com ele. Tenta imaginar o lado dele. Será que ele tem noção de que ele é chato? Será que ele tem noção de que a presença dele é desagradável? Muitas pessoas que são desagradáveis não têm essa noção. Então, primeira coisa, se você se colocar no lugar da pessoa, talvez você já veja meios de lidar com aquilo ali. Você não vai mudar a pessoa, você não vai transformá-la, mas você vai transformar o jeito como você interage com ela, o jeito como você age e reage através das ações dela. Então, controle sobre ela você não tem, mas sobre você tem. Quando você se põe no lugar dela, você vai conseguir entender um pouquinho o olhar dela e usar isso a seu favor para você conseguir lidar melhor com aquilo ali. Então, eu vou falar de alguns tipos de pessoas que a gente precisa ter paciência, precisa ter jogo de cintura e precisa saber lidar. Gente chata. O que é gente chata? Sabe aquele cara, aquela mulher que sempre fala te tocando, te cutucando? Cara, isso aí eu acho que ninguém gosta disso. Ou então aquela pessoa que vai falando e andando para cima de você, sabe? Vai conversando com você e chegando perto, parece que vai te beijar. Isso é coisa que eu particularmente detesto. Mas o que eu faço quando tem alguém assim? Para não ficar chato, você virar para a pessoa e falar, pô, para de me tocar, que é um toque, é um tique que a pessoa tem, sei lá o que ela tem, que precisa ficar tocando. Para não ficar chato, não quebrar, às vezes até uma amizade, a primeira coisa que eu faço, estou conversando em pé, vou dar um passo para trás. A pessoa começou a me tocar, eu vou andando para trás. A pessoa vai chegando perto, eu vou andando para trás. Se eu estiver sentado do lado dela, eu levanto. Ou eu vou, se tiver espaço no sofá, eu vou chegando para o outro lado. Uma hora a pessoa vai se tocar, fala, pô, por que eu estou chegando e ele vai andando para trás? Eu acho que isso aí geralmente pode ser uma indireta, um toque indireto para essas pessoas que são chatas, que fica tocando, que fica falando e andando para cima de você o tempo inteiro. Bem, vamos dar continuidade aqui. Ao vivo acontece isso mesmo. Tem que ter paciência com a internet. Exatamente, Tayana. A internet boicotando a nossa live aqui. Oi, Ana, tudo bem? Então, eu estava falando que agora a gente ia partir para as dicas para lidar com paciência, exatamente com um dos elementos mais difíceis, que é geralmente o pessoal que fica o dia inteiro com a gente. Às vezes no trabalho, quem trabalha de segunda a sexta, trabalha em horário comercial, tem que ficar o tempo inteiro ali. Então, esse é o pessoal mais difícil de se lidar. Como é que a gente vai lidar com um colega de trabalho puxa-saco? Aquele colega de trabalho que só sabe bajular, que só sabe correr atrás dos patrões e que muitas vezes ele está bajulando o patrão e até bajula você, para você poder ajudá-lo com interesse em alguma coisa. Isso existe muito. Eu, num dos meus trabalhos, eu também tenho colegas assim, e eu fui aprendendo com o tempo como lidar com isso. No começo a gente fica até um pouquinho irritado, fica um pouquinho nervoso, mas tem algumas dicas, tem algumas coisas que eu acho que a gente pode fazer para lidar com esse tipo de gente. Tá? Aqui a gente já passa até por uma coisa não só de lidar com a paciência, mas para também a gente trabalhar um pouquinho o relacionamento interpessoal no trabalho,
que isso ajuda também nesse ponto. Acho que essas dicas que eu vou passar podem te ajudar também nisso. Alex, tudo bem, meu amigo? Tudo jóia? Então, vamos lá. Geralmente, esse colega de trabalho, que é a gente popularmente chamado de puxa-saco, que é aquele bajulador que só fica atrás do patrão, geralmente ele é o quê? O mensageiro da agonia. Eu costumo chamar de mensageiro da agonia. É o cara que vai vir sempre com aquela notícia de que, ó, o patrão tá vendo o que você estava fazendo. Ó, o patrão não sei o quê. É aquele fofoqueiro que só sabe ficar atrás do patrão, ficar atrás da diretoria, seja lá de quem for, para tentar conseguir alguma coisa. Tá? O meu conselho, o que eu acho que deve fazer? Lida com ele com compaixão, com pena. Eu não gosto muito dessa palavra pena porque eu acho muito pesado, mas eu acho que a compaixão é a melhor coisa que você pode oferecer para ele. Ele, na verdade, ele nem imagina que ele pode ser melhor do que ele é. Ele não imagina que ele pode conseguir coisas pelo mérito dele. O cara que é bajulador, o cara que só fica atrás do patrão, atrás das pessoas que são superiores a ele nunca vai conseguir nada por conta dele. Tudo vai estar dependendo de outra pessoa. Ele não vai conseguir, se ele não quiser sair daquela situação, ele não vai conseguir enxergar o potencial que ele tem, o que ele pode se desenvolver e como ele pode conseguir as coisas pelo mérito dele. Tudo vai estar sempre amarrado a algum favor que ele vai fazer para o chefe, para o patrão, seja lá para quem for. Então, se você tem um colega assim, um colega de trabalho que só fica bajulando o patrão, que é o famoso puxa-saco, a primeira coisa que você pode fazer é ter compaixão dele, porque você tem muito mais potencial do que ele. Você tem muito mais chance de enxergar o potencial que você tem muito mais chance de ver aonde você pode chegar e de alcançar as coisas pelo seu mérito do que aquele que só fica na aba do patrão, do superior, da pessoa que está acima dele, do que aquele que só fica correndo atrás de conseguir as coisas através de bajulação, através de favorzinho, através de ficar correndo atrás do patrão. Então, tenha compaixão dele. E quando ele vier para cima de você, te bajular, para conseguir alguma coisa, fazer ou não é decisão sua. Né? Você fazer o que ele está te pedindo, porque ele está te bajulando ou não, é uma decisão sua. Mas depois que você lidar com essa situação, fazendo ou não o que ele está te pedindo, ajudando ou não, o meu conselho, se puder, se não for te desgastar muito, se não for te prejudicar, ajuda. Ajuda porque você só tem a ganhar. Se ele está te bajulando só para conseguir alguma coisa, o problema é dele, mas você está fazendo a sua parte. Mas depois que você fizer isso, olhe para ele e olhe para você mesmo. E agradeça por você não precisar ficar na situação que ele está. Porque o bajulador, a pessoa que só vive assim, ela não tem, como eu falei, ela não tem noção do potencial que ela tem. Ela não tem noção de que ele pode se desenvolver e que ele pode conseguir as coisas pelo mérito. Já você que está o ajudando, já você que está no seu trabalho, você consegue enxergar isso. E você consegue as suas coisas pelo seu mérito, não por ficar correndo atrás do patrão e por causa e bajulando e fazendo favorzinho. Então, se você tem um colega que é um bajulador, que é um puxa-saco, faça isso. Tenha compaixão dele, tenha noção disso, de que você está conseguindo as coisas pelo seu mérito, pelo seu esforço, e jamais pense em fazer o que ele faz. Porque você tem que ter amor próprio, você tem que ter capacidade própria, você é capaz de fazer qualquer coisa, você é capaz de crescer, você é capaz de evoluir, você é capaz de se desenvolver. Então não deixe essa influência de bajuladores agir sobre você. Tenha paciência com ele, lide com ele no seu dia a dia. Se não tem como fugir, se não tem como evitar, vai ter que lidar no dia a dia, isso existe em todo lugar, mas tenha certeza de que você vai alcançar suas coisas pelo seu mérito, enquanto quem opta por esse tipo de vida jamais vai conseguir alguma coisa por si próprio. Tudo vai depender dos outros. Quando alguém cortar a asinha dele,
o chão vai embora. Beleza? E a última coisa, a última dica que eu tenho para dar é como lidar com o patrão. Tá? Ah, Ellen, como que eu lido com o meu patrão? Ellen, você já teve patrão? Já tive patrão. Mas eu tenho muitos patrões. O militar, para quem não sabe, eu sou bombeiro militar também. E o militar, ele tem muitos patrões, porque tem muitos superiores a ele. E é uma graduação. E eu já tive chefes e tive líderes. E eu sei que em toda empresa, eu acompanho muito de perto muitas pessoas da minha convivência que trabalham em regime de CLT, em regime normal, e muitas pessoas que trabalham em empresas não muda a perspectiva. Existem chefes e existem líderes. Tá? Qual a diferença de chefe para líder? O chefe, muitas vezes ele não tem nem capacitação, muitas vezes ele não tem experiência, ele não sabe nem o que é para ser feito, mas ele só manda. Ele só usa do cargo dele, da posição dele, para conseguir as coisas. Simplesmente assim. O líder sabe te motivar, o líder sabe te pedir. O líder, quando uma pessoa que é líder de verdade te pedir alguma coisa, você vai fazer sem questionar, você vai fazer sem peso. Porque a liderança muitas vezes é natural, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aprendida, mas chefiar é fácil. Chefiar, você pega a sua função, você pega as pessoas que estão subordinadas a você e manda, faz isso, faz aquilo outro. Mas um chefe jamais vai conseguir que alguém saia correndo atrás dele. Um líder, se ele virar para você e falar, olha só, a missão é essa, a gente tem que sair agora, meia-noite, e vão voltar daqui a 2 dias. Vamos embora comigo? Eu preciso de você, e a gente vai trabalhar junto, e a gente vai crescer, e a gente vai desenvolver. Aí você sai atrás dele. Esse é um líder. Então, como que você pode lidar com um chefe? Com alguém que muitas vezes não conhece tanto quanto você, não tem o conhecimento técnico, não tem experiência de vida que você tem, muitas vezes é mais novo que você em idade, em experiência de vida. Como que você pode lidar com isso? Primeira coisa, respeite-o. Respeito não é humilhação. Tá? Existe o respeito e existe a consideração. Então, respeito existe sempre em todo lugar. Então, respeite-o. O fato de você respeitar não quer dizer que você está se humilhando. Respeite porque é uma hierarquia. Isso existe em todo lugar, no meio militar, no meio civil, em toda empresa, em todo âmbito de trabalho existe hierarquia, e quem é superior, quem está num nível de gerência, de supervisão, de direção, seja lá o que for, ele tem que ter o respeito de quem não alcançou aquele nível ainda, porque todos têm capacidade, eu acredito nisso. E existe uma diferença, como eu falei, respeito hierárquico e lealdade. Se você tem um chefe, ele vai ter o seu respeito. A sua lealdade, a sua entrega como trabalhador, dificilmente ele vai ter. Porque ele simplesmente vai mandar você fazer e ele muitas vezes não vai nem saber o que é para ser feito. Então tenha na sua mente algumas bases para que você possa lidar melhor com as contendas do seu patrão. Tá? Tem algumas bases que eu vou passar para vocês, que eu acho que pode te ajudar a lidar com isso quando você tem um patrão que às vezes não tem nada. Às vezes você olha para a pessoa e a pessoa é vazia, ela não te passa nada, não te transmite nada, mas é seu patrão. Tem que ter o seu respeito dentro da empresa, mas ela não acrescenta nada para a sua vida. Então, quais são as bases que eu vejo que podem te ajudar a fazer isso? Tá? Primeira coisa, procure ser mais evoluído sempre. Procure ser sempre o melhor de você. Procure ser uma pessoa melhor, procure autoconhecimento, procure crescimento pessoal. Para você crescer só depende de uma pessoa, de você mesmo. Quanto mais você cresce, quanto mais você se desenvolve, mais as coisas acontecem ao redor de você. Eu já falei isso várias vezes em vários vídeos que eu tenho no canal e não canso de falar. Todo crescimento vem de dentro.
tudo começa de dentro para fora. Então, se você não muda o seu interior, o seu exterior não vai mudar. Comece por dentro de você. Hoje em dia tem milhões de opções de você se desenvolver, de você crescer, de você se automotivar e de você mudar as suas perspectivas. Então comece de dentro, mude quem você é, se evolua e você vai chegar num ponto que você vai conseguir enxergar muito mais a situação da sua convivência no seu trabalho, com seu chefe, com o seu superior, do que você enxerga hoje. Então, essa é uma primeira coisa. Outra coisa, tenha domínio da sua função. Tá? Tenha competência no que você faz, faça bem feito. Quando você tem domínio do que você está fazendo, quando você domina, quando você sabe o que está fazendo, você tem uma coisa chamada consciência. Consciência tranquila. Você faz o seu trabalho bem feito, você desempenha ele bem feito, você sabe o que você está fazendo, por mais que o patrão seja chato, por mais que ele seja mala, não tem respaldo para ele querer te perturbar. Ele não vai ter know-how, ele não vai ter capacitação, ele não vai ter conhecimento suficiente para quebrar aquilo que você sabe. Quanto mais você domina o seu negócio, quanto mais você domina a sua função, mais know-how você tem, mais confiança você tem e mais tranquilidade mental você tem. Então, naturalmente, você começa a não se preocupar com o que o patrão vai pensar, porque você sabe o que você está fazendo. Demonstre a sua competência. Mostre para ele, para todos, que você sabe o que está fazendo. Quando tiver um questionamento, alguma coisa assim, você fala, não, eu sei que é assim, e é assim, e é assado. Entendeu? Mostre que você tem competência, mostre que você é capaz. Quando uma pessoa que é superior a você vê que você tem capacidade, que você está num nível intelectual e num nível profissional que não vai deixar barreiras, que não vai deixar margem para ele te perturbar, para ele ser chato com você, dificilmente ele vai conseguir ir para cima de você para te perturbar. Tá? Outra coisa, se você errar é humano, todo mundo erra, todos erram. Então, se você errar, assuma o seu erro. Uma das maiores virtudes que o ser humano pode ter é a capacidade de assumir o seu erro. E não há problema nenhum em errar. Todos estamos aprendendo. Todos estamos em constante evolução. Só nunca tente passar para botar a culpa em nada. Ah, foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa de fulano, de ciclano. O erro é seu, assuma. Ninguém, se eu tenho certeza, nenhum chefe, nenhum superior vai se sentir à vontade de te prejudicar se você virar e falar, não, fui eu que errei, eu errei assim, assim, assado, e eu posso, se for possível corrigir, eu posso corrigir o erro assim, assim, assado. A maioria dos chefes, a maioria dos superiores, o que eles esperam da gente? Eles esperam o problema e a solução. Quando você tem algo que você não consegue resolver, você vai levar para ele, mas ele já espera também que você leve a solução. Então, quando você passa a fazer isso, você fala, olha só, eu errei, eu cometi esse erro, foi assim, assim, assado, mas a correção é essa e eu vou fazer isso para corrigir. E vou me esforçar para não errar mais. Quando você faz isso, você quebra toda a barreira. Tipo assim, errei uma planilha aqui que eu tinha que enviar para o meu patrão, era algo necessário, urgente, eu errei, enviei. Aí você já sabe que o patrão vai ficar sabendo, e você sabendo que ele já vai saber disso, você tendo noção, o que você faz? Já reconhece o seu erro, pega o erro e já vira para ele, olha só, errei, aconteceu isso, isso e isso, antes dele vir. Na hora que ele tiver com aquela cara de ódio, aquela cara para te matar, se você chegar com a sua abertura e falar, olha só, eu errei, eu cometi esse erro e eu vou corrigir dessa maneira, eu assumo o que eu fiz, tenho certeza absoluta, na hora você quebra ele. Na hora que você chegar e falar, eu errei, eu assumo o erro e eu vou corrigir da melhor maneira possível, não foi de propósito, eu cometi esse erro, quebra todo o respaldo que ele tem de querer te destruir, de querer te ferrar. Então, assuma o seu erro. Assuma quando você erra e tente corrigir o mais breve possível.
Outra coisa que eu sempre tive comigo, isso desde a minha adolescência, eu trabalho desde os 13 anos. Nunca deixe que ninguém grite com você. Ninguém tem o direito de gritar com ninguém. Seja no ambiente... Eu já não gosto disso dentro de casa. Já não concordo com isso dentro de casa. Pai gritando com filho, filho gritando com pai, irmão gritando com irmão. Não há necessidade de gritar. Se o seu patrão vier a gritar com você, o meu conselho, o que eu acho, é lógico, você tem que ter autocontrole. Você tem que tentar ter autocontrole com isso. Ele começou a levantar a voz com você, primeira coisa, você vira para ele e fala num tom de voz baixo. Na hora que ele parar, que ele der uma pausa na gritaria, por que você está gritando comigo? Por que você está levantando a voz comigo? Nós vamos resolver esse problema e esse. Se você ficar gritando, a gente não vai conseguir resolver nada. E eu não vou gritar com você também. Então, se é para continuar gritando, eu vou sair e depois, quando você estiver mais calmo, a gente volta e resolve. Porque você é meu patrão, mas não tem o direito de ficar gritando comigo. Você está entendendo? Quando alguém grita, se você gritar junto, vai virar uma gritaria só. Mas se o seu patrão grita com você, vira para ele num tom ameno e fala: fulano, por que você está gritando? Tem esse problema para resolver. Vamos resolver ele juntos. Você já quebra todo aquele nervosismo e ele vai ficar sem saber o que fazer. E a quinta, e a sexta e última dica que eu dou, base que eu acho que você pode ter para lidar com o patrão, com alguém que é superior a você, que às vezes é difícil de lidar. Não tenha medo do seu patrão. Não tenha medo do seu superior. Nenhum ser humano é superior a ninguém. Ele pode ter um cargo maior, ele pode estar numa posição de gerência, de administração, mas nenhum ser humano é melhor do que ninguém. Não tem por que você ter medo de ninguém. Não tem por que você ter medo de nenhuma pessoa. Ah, mas e se ele me mandar embora? Cara, se o seu trabalho, se você trabalha só por medo da pessoa te mandar embora, tem que mudar alguma coisa. Porque, tudo bem, você pode precisar do seu trabalho, você pode precisar do seu emprego. Mas se existe medo dele te mandar embora, talvez você tenha que corrigir alguma coisa no seu trabalho que você tem que fazer. Talvez alguma coisa você está fazendo e você tem, consciente ou inconscientemente, você está percebendo que está em falta. Entendeu? Então o fato de você virar para o seu patrão, se ele começar a gritar com você, e você não retrucar e abaixar a voz para ele numa oportunidade de você perguntar por que ele está gritando, tenho certeza que não vai fazer ele te mandar embora. Se ele te mandar embora é porque ele é um retardado. Ele não tem noção nenhuma de pessoa, de lidar com pessoas, de lidar com nada. E se ele não tiver, cara, aí é difícil trabalhar com uma pessoa assim. Eu tenho certeza que se você é competente, se você tem noção do seu trabalho, você vai conseguir um emprego melhor. Mas é inadmissível você ter medo de alguém. Você ter medo da pessoa. Nenhum ser humano é para ter medo de outro. A gente tem que ter medo de bandido. Tem que ter medo de quem pode nos causar danos e causar danos à nossa família. Mas medo de pessoas, do nosso relacionamento, do nosso trabalho, eu não concordo com isso. Eu acho que ninguém deve ter medo de ninguém. Beleza? Eu acho que a live até estendeu bastante, deu 50 minutos, teve uma quedazinha. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu puder ajudar, quiser colocar aí nas perguntas, pode colocar. Eu vou disponibilizar para quem participou da live um PDF com um resumo de tudo que a gente falou aqui. Então quem quiser, basta clicar no link do meu perfil. Esse vídeo também vai para o Facebook, então se você assistir esse vídeo depois no Facebook, basta clicar no link que vai estar na descrição do vídeo, que ali você vai conseguir baixar um PDF com um resumo dessa live. Talvez você possa pegar alguma dica ali e te ajudar em alguma coisa. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, alguma ideia, quiser fazer algum comentário, é só digitar aí. Tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu puder ajudar, é só botar aí nos comentários, e a gente está aí para crescer junto e para se desenvolver junto.
beleza? Eu espero que tenha contribuído um pouquinho, como dizem os que vivem próximos a mim, que eu sou quase um monge. Isso já é um pouco, já é bastante de mim já, mas eu trabalho cada dia mais a paciência, porque eu acho que a paciência é a mãe da sabedoria. Quanto mais paciência a gente tem, mais sabedoria a gente tem para lidar com qualquer situação na vida. Então a intenção dessa live é exatamente passar um pouquinho do que eu aplico na minha vida, do que funciona, do que dá certo, e que eu acho que pode dar certo também para muita gente e para muitas outras pessoas. Beleza? Se você chegou no final, se não pegou todo o conteúdo, essa live vai ficar salva. Eu vou juntar os 2 vídeos depois. Boa noite, Aline. Tudo bem? Fala, Vitinho. Tudo jóia? Então vão ser 2 vídeos separados, mas eu vou juntar eles todos num vídeo só e vou postar depois para todo mundo poder assistir. E quem chegou no meio, quem chegou do meio pro final, pode ver a live desde o início também depois, beleza? E até para quem quiser assistir depois e quiser baixar também esse PDF, é um PDF gratuito. A ideia é só acrescentar e fazer todo mundo crescer e se desenvolver mais, beleza? Bem, acho que ninguém tem dúvida, ninguém quer fazer nenhum comentário. Então agradeço a paciência, a presença de todo mundo que ficou desde o início até o final e quem chegou depois também. Pretendo fazer outras lives. Essa é a primeira que eu estou fazendo nesse projeto novo. Então, se Deus quiser, a gente vai poder crescer e aprender muito juntos aí. Beleza? Grande abraço, fique com Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima.